Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Catequese sobre os 10 mandamentos da lei de Deus. Sexto mandamento da lei de Deus. Não pecar contra a castidade. É importante saber o que é castidade. A castidade significa o uso correto, a vivência correta da sexualidade humana. E o que nos ordena o sexto mandamento da lei de Deus? O sexto mandamento nos ordena sermos puros, modestos, castos em todas as nossas ações, palavras, pensamentos e atitudes. Ordena-nos também fugir de toda e qualquer ocasião que possa ser perigo para a nossa pureza, ou seja, que possa ser ocasião de queda contra a castidade. Também nos ordena vigiarmos para não sermos ocasião de pecado impuro, nem para nós, nem para os nossos irmãos. Concretamente, para a pessoa solteira, significa a abstinência completa de todo ato sexual. E para a pessoa casada, significa vivenciar a sexualidade dentro do plano que Deus estabeleceu, ou seja, para a procriação e como forma de expressão do amor de um para com o outro, do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Isto, dentro do matrimônio, chama-se legítima satisfação da concupiscência, ou seja, é a legítima satisfação do desejo sexual que uma pessoa tem, que só pode ser realizado dentro do matrimônio, daqueles, portanto, que se casaram na igreja. E o que nos proíbe o sexto mandamento da lei de Deus? O sexto mandamento nos proíbe todo e qualquer ato voluntário de sexo fora do matrimônio. Por exemplo, a masturbação. O que é masturbação? É a excitação voluntária dos órgãos genitais a fim de se obter um prazer sexual. Isto é masturbação. O pecado solitário, pecado sozinho, manipulando os órgãos genitais a fim de obter prazer sexual. Nos proíbe a fornicação. O que é a fornicação? A fornicação é o ato sexual entre pessoas solteiras, ou seja, pessoas que não são casadas. Nos proíbe o adultério. O adultério é o ato sexual de uma pessoa solteira com uma casada, ou entre duas casadas que não são casadas entre si. Nos proíbe também a prática homossexual. O que é a prática homossexual? São relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. O sexto mandamento proíbe ainda a bestialidade. O que significa bestialidade? Bestialidade significa relação sexual com animais. Também proíbe o sexto mandamento da lei de Deus todo tipo de conversas impuras, piadas imorais, narração de contos eróticos, escutar ou cantar voluntariamente músicas com letras imorais que excitam a sexualidade, como é o caso, por exemplo, de várias letras dessas músicas de funk e outras hip hop e etc., ou outras músicas que hoje estão no mercado, seja sertanejo, seja de outros tipos de ritmo, que incita ao adultério, que incita à prostituição, que incita à sexualidade desenfreada. O sexto mandamento proíbe ainda ler ou assistir programas indecentes, ler livros imorais ou revistas pornográficas, assistir programações lascivas, programações imorais com conteúdo pornográfico erótico e também compartilhar com outras pessoas estes mesmos conteúdos. Além das conversas impuras, o sexto mandamento também nos proíbe os olhares impuros, os toques impuros, as leituras, divertimentos impuros, as amizades que nos conduzem também a atitudes impuras, o que são para nós ocasiões de pecados ou quedas no sexto mandamento. Assim, na prática, o sexto mandamento nos proíbe participar de eventos ou de programações ou de relacionamentos que se tornem para nós ocasiões de pecados contra a castidade ou já sejam eles mesmos pecados contra a castidade, como é o caso, por exemplo, de bailes como o carnaval, como é o caso, por exemplo, de bailes mundanos onde se excita
a sexualidade, onde se promove bacanais, onde se promove a chamada ficação, onde uns ficam com outros sem compromisso por uma noite e assim por diante. Nos proíbe também o sexto mandamento da lei de Deus oferecer ocasião para que outros pequem contra a castidade, seja na forma de falar ou naquilo que se escrever, seja incentivando as pessoas na forma de se comportar, na maneira de olhar e também na maneira de se vestir. Aqui é importante fazer um parênteses. Muitas pessoas pecam contra a castidade e levam outros a pecarem pela forma leviana de se vestirem, vestindo-se de maneira sensual, com roupas curtas, decotadas, coladas ao corpo, provocativas. Inclusive, muitos assim o fazem dentro da igreja. Saibam que trata-se de um pecado grave contra a castidade. Também é vetado a todas as pessoas cristãs que, crendo em Deus, se submetem à sua lei, é vetado o uso de qualquer veste que exponha o corpo à cobiça dos outros, mesmo em praias e clubes. Aliás, são ambientes que favorecem imensamente a proliferação dos pecados contra a castidade. Jamais uma mulher católica, uma moça católica, deve colocar um biquíni. Trata-se de um pecado grave contra a castidade e a modéstia. Jamais um homem deve colocar uma sunguinha e ir então a um clube ou uma praia. Trata-se de um pecado grave contra a castidade. Quer dizer que um cristão não pode frequentar praias ou clubes? Em maneira geral, é bom evitar-se. Se frequentar, deve ir em praias desertas ou em clubes onde possa estar mais familiarmente, sem vestes impuras. Praias onde estejam mais desertas e em dias que não haja movimentação, de modo familiar, de forma que as pessoas não estejam expondo o seu corpo seminu, e também não aconteça de manchar os olhos e o coração com atitudes impuras. Em resumo, a pessoa solteira deve viver a castidade plena. Também no namoro, aquelas pessoas que são vocacionadas ao matrimônio. Aliás, é importante dizer, só podem namorar as pessoas que têm a intenção de se casar. Não se pode ficar. A ficação é um pecado grave. Não é comportamento de moça decente e nem de rapaz que se preze, que seja cristão. A ficação é o uso, a instrumentalização de uma pessoa. E isto é indigno diante de Deus. Mas o namoro é uma fase muito bela da vida de um jovem, de uma jovem que são vocacionados ao matrimônio. Entretanto, deve-se evitar quaisquer tipos de atitudes ou conversas que possam suscitar suscitar o pecado contra a castidade, suscitar a impureza, a imoralidade, como, por exemplo, abraços muito frontais de maneira demorada, beijos de língua, toques em partes íntimas, e assim por diante. Já para o casal casado, o uso da sexualidade deve ser de maneira natural. Vai dizer o Código de Direito Canônico que o ato sexual deve ser feito de forma humana. O que significa isso? Que se deve utilizar os órgãos deixados por Deus para esta finalidade, órgãos sexuais, e não outros órgãos. Pode-se acompanhar o ato sexual, preceder, acompanhar e depois continuar, após o ato sexual, atitudes de carinho, abraços, beijos ou toques, com a finalidade de preparar o ato sexual ou acompanhá-lo. Estas carícias preparativas ou que acompanham o ato sexual não são pecaminosas. Mas o ato sexual como tal deve ser feito de modo humano, ou seja, pênis e vagina. Não se deve fazer sexo oral, sexo anal ou qualquer outra forma antinatural. É importante ainda dizer aos casais casados que constitui um pecado grave também, o chamado coito interrompido. Não se pode realizar o coito interrompido, ou seja, o ato sexual do casal casado deve ser natural e completo. Então, a ejaculação deve ser dentro e jamais fora da vagina.
Em resumo, podemos dizer que a pessoa solteira deve viver a castidade perfeita, ainda que seja namorado ou noivo. E a pessoa casada deve viver a sua sexualidade dentro do plano estabelecido por Deus, para a geração dos filhos e para a satisfação ou para a satisfação da legítima concupiscência, como forma de expressão do amor de um pelo outro. Mas é importante também observar que os pecados contra a castidade normalmente são pecados mortais, são pecados graves. A matéria em si é grave. Se há a consciência e se faz de maneira deliberada o pecado, torna-se um pecado mortal. A Santíssima Virgem, quando apareceu em Fátima, em 1917, para as 3 crianças, disse que o pecado que mais leva almas para o inferno é pecado contra a castidade. São os pecados contra a castidade. E hoje nós vivemos em um mundo pornográfico, em um mundo sensual, em um mundo erotizado, da onde é necessário suplicar muito ao Espírito Santo a graça da fortaleza, a graça da continência, da castidade, da pureza, a fim de não se cair nos pecados impuros. Evitar tudo aquilo que possa ser ocasião para quedas e também não tornar-se ocasião para os seus semelhantes. O que fazer para vencer os pecados contra a castidade? A começar dos pecados de olhares e pensamentos. Trata-se de um exercício cotidiano, de um esforço contínuo, para se vencer os pensamentos maus, aquelas pessoas que querem viver na graça de Deus e sempre receber Jesus Eucarístico com um coração puro, devem procurar combater o mau pensamento assim que ele vem. Jesus disse que quem lança um olhar de cobiça para uma mulher ou um homem, desejando-a no seu coração, comete adultério, e adultério é um pecado grave, ou seja, uma pessoa pode cometer pecado mortal de adultério mesmo em pensamento, se alimenta o mau desejo em seu coração. O mau pensamento em si ainda não é o pecado, é uma tentação. Se vem um mau pensamento, ainda que venha muitas vezes, ainda que seja das piores coisas, se existe o esforço, se existe uma luta para afastar aqueles pensamentos, se existe a súplica a Nosso Senhor, a Santíssima Virgem, para que afaste aqueles pensamentos, ainda que ele volte muitas vezes, não constitui um pecado. Pelo contrário, é um ato de heroísmo, é um ato de virtude, daquele que quer afastar o mal para continuar na graça de Cristo. Para vencer os maus pensamentos, é necessário substituí-los por bons pensamentos. De que forma? Através da leitura, da meditação, da palavra de Deus, do catecismo, da vida dos santos. Portanto, dando à nossa mente imagens boas, também assistindo bons filmes, sobretudo da vida dos santos. Desta forma, pouco a pouco, com a oração e com esse esforço pessoal de leitura, de meditação e da assistência de bons filmes de vida espiritual, se substitui as imagens ruins, os pensamentos ruins por bons pensamentos. Como vencer os olhares impuros? Quando se deparar com alguma cena ou alguma pessoa que se torne ocasião de pecado, o que deve fazer? Abaixar o olhar, olhar para outro lugar. Desta forma, como o farol de um carro. O carro tem um farol alto e o farol baixo. O farol alto enxerga muito, o farol baixo já é mais restrito. Então, quando encontrar uma pessoa mal vestida ou se deparar com alguma cena, seja em televisão, seja ao vivo, que possa ser ocasião de provocação de pecado contra a castidade, procure desviar o seu olhar. Procure olhar para outro lugar. E já invoque o anjo da guarda e a graça de Deus para te preservar de toda malícia. Para vencer os atos impuros, o que fazer? Basicamente, aquilo que se faz para vencer os pensamentos e os olhares. Evitar aquilo que é causa do pecado. Não frequentar lugares, pessoas, programações, músicas, festas, ambientes que se tornam ocasião de pecado contra a castidade. Há que se fazer basicamente esse esforço pessoal, vigiando, afastando as ocasiões e também, de modo sobrenatural, contar com a graça de Deus, com a força do alto, que é obtida através da oração e da frequência dos sacramentos, da frequência assídua dos sacramentos, especialmente a confissão,
e a Santíssima Eucaristia. É preciso fortalecer-se para dizer não ao pecado e às seduções que a todos os momentos estão nos girando, estão ao nosso redor. É desta forma, portanto, que se conserva a castidade, buscando rezar, receber os sacramentos, buscando suplicar ao Espírito Santo a fortaleza, a graça da pureza e fugindo das ocasiões de queda e de pecado. Também é muito oportuno meditar continuamente na morte e no fato de que nós podemos a qualquer momento estarmos diante de Deus. Sempre recordar o fato que Deus está nos vendo. Os olhos de Deus estão sobre nós, ainda que nós possamos esconder dos homens, mas de Deus nada se esconde. A consciência da presença de Deus é que nos faz evitar o pecado, dizia um santo bispo. Assim, supliquemos à Santíssima Virgem a graça de sempre estarmos atentos para não cairmos na tentação contra a castidade e nem sermos ocasião para que os outros caiam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.